Voltei. Digamos um curto período de tempo, já que a última receita que eu liberei para vocês faz menos de uma semana. E hoje vamos fazer o Tetsu de Pétalas de Akayama. É o segundo personagem que eu tô trazendo para vocês. O Yusuke já está aqui no perfil. E assim como eu dei um breve resumo do Yusuke, eu vou dar um breve resumo do Tetsu. O Tetsu é o ex-melhor amigo do Yusuke e ele também é órfão. Eu acredito que ele foi adotado por conveniência, tá? Porque a família que acolheu ele é uma família que precisava de um herdeiro homem, porque eles tinham filhas, mas nenhuma poderia assumir a liderança da família, por não serem homens, né? Serem mulheres. Então ele foi adotado e ele, desde pequeno, ele cresceu sabendo que ele teria que assumir a família. Então ele tinha responsabilidades a serem cumpridas. E então a gente já consegue imaginar que ali não teve aquele colinho de mãe, aquele abraço, aquele aconchego de mãe. Foi esse lar que o Tetsu cresceu. E contrariando toda essa forma com que ele cresceu, ele é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente carinhosa. Ele é, eu falo não, né? Mas eu costumo imaginar que ele é o solzinho assim dos dias do Yusuke e do Zen. Ele é muito fofo, ele é muito carinhoso, ele é muito de tudo, assim. Tudo que você pode imaginar de bom em um personagem é ele. E eu já estou super ansiosa para ler o livro 2. Eu não peguei nenhum spoiler, ainda bem, eu não suporto spoiler. Ah, mas eu quero saber o que, que vai acontecer daqui para frente, porque o livro termina numa parte muito boa, muito, muito, muito boa. Então eu estou super ansiosa já para poder ter o livro em mãos para poder lê-lo. E é isso, tudo que você precisa. Ah, deixa eu mostrar o livro um que esgotou na Amazon. Eu vi esses dias no perfil das autoras, que foi da Beck Zitai, né? Que foi esgotado na Amazon. Ah, mas você ainda consegue comprar o seu por meio de outras livrarias digitais. E eu vi também que algumas livrarias físicas possuem Pétalas de Akayama 1. Ele é lindo, lindo, lindo. O segundo, ele é azul, e eu acho que ficou tão lindo, eu vou deixar aqui na tela. Ele ficou tão, tão lindo junto com eles, e eu nem acredito que a gente vai ter a coleção dele completa na estante. Imagina os outros. Eu já fico imaginando os outros assim, ó. Tudo bonitinho na estante. E é isso. Eu vou deixar o link do Instagram das autoras aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar link de apoio, caso você precise, por exemplo, de como fazer os olhinhos de cabochão. Tem um vídeo de como articular a cabeça do amigurumi. Tudo que você vai precisar vai estar aqui embaixo. Lista de materiais também. E o link pro vídeo do Yusuke também está aqui embaixo. Então, você tem aí o Yusuke e o Tetsu para fazer até a saída do vídeo do Zen, que eu espero conseguir trazer essa semana para vocês. E é isso. Obrigada por você, se você me ouviu até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário. É sempre bom ler o comentário de vocês. E não se esqueça de me marcar nas redes sociais. Eu amo ver os trabalhos de vocês, eu amo ver os bonecos que vocês tecem. E mãos na agulha e vamos tecer o nosso Sekitetsuru. Vamos começar a cabeça com o fio Itaparica, o bege Itaparica. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Puxo aquele fio inicial do anel mágico para fechar. E agora, para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Finalizamos a carreira de número 2 com 12 pontos baixos. Vou puxar aquele fio inicial mais uma vez do anel mágico, dar um nozinho e arrematar esse fio. E para a carreira de número 3,
Vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Dezoito pontos baixos ao final da carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 4, serão 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Dessa forma, a gente termina com 24 pontos baixos a carreira de número 4. Para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. Trinta pontos baixos ao final da carreira de número 5. Agora vamos fazer nossa última carreira de aumentos da cabeça. Então, para a carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Finalizamos os 36 pontos baixos da carreira de número 6 e agora vamos fazer carreiras de repetição para subir essa cabeça. Da carreira 7 até a carreira de número 14, vamos só repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a última carreira de repetição da cabeça. Agora, se você for usar olhos com trava de segurança, eu recomendo colocá-los agora entre as carreiras 11 e 12, com 4 ou 5 pontinhos de distância um do outro. Você vai saber qual é a melhor opção para você assim que colocar no amigurumi. Como eu vou usar cabochão de vidro, eu só vou colocar no final. Vamos continuar a cabeça e agora a gente vai começar a fechar. Então, para a carreira de número 15, para a carreira de número 15, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Trinta pontos baixos ao final da carreira de número 15 e agora para a carreira de número 16, 3 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. Terminamos a carreira de número 16 com 24 pontos baixos. E agora, para a carreira de número 17, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, também 6 vezes. Dezoito pontos baixos ao final da carreira de número 17. E agora, para a carreira de número 18, vamos fazer ela um pouquinho diferente. Ela vai ser feita da seguinte forma: 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Quinze pontos baixos ao final da carreira de número 18. Agora vamos colocar enchimento nessa cabeça.
Terminei de encher a cabeça, de colocar enchimento na cabecinha. E não se esqueça de deixar esse espaço para fazer o encaixe do corpinho depois. Agora vamos fazer carreiras de repetição. Subir essa extensão para depois empurrar ela nesse espaço. Da carreira 19 até a carreira 24, são 6 carreiras de 15 pontos baixos. Finalizei as 6 carreiras de repetição que pede a receita. Agora vamos fazer a última carreira, de número 25, que são 7 diminuições. Eu vou fazer essas 7 diminuições e já aproveitar e fechar com o anel mágico invertido. Fechei com o anel mágico invertido e antes de esconder esse fio, eu vou pegar o alicate e empurrar essa extensão aqui dentro da cabeça. Pronto? A cabecinha ficou assim, o espaço para a gente fazer o encaixe do pescoço, que vamos fazer daqui a pouco. Agora eu vou colocar os olhos com a travinha de segurança. Perdão, os olhos com cabochão. Você vai pegar os olhos de cabochão, eu já fiz os meus. Aqui no canal tem vídeo de como fazer os olhinhos. E aqui na descrição também tem o link do Drive, onde você encontra a cartela com esses olhos. E aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a posicionar os olhos. Então, por isso que agora, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou acelerar essa parte. Assim ficaram os olhos posicionados do Tetsu. E agora eu vou esperar secar um pouquinho e já volto para fazer o bordado de cima do olhinho com vocês. Aqui o olho já está um tempinho colado, já faz um tempinho. E eu vou pegar um pedaço do fio do cabelo, que é o marrom, que tá aqui na descrição do vídeo, e vou fazer um bordado simples em cima do olho. E aproveitar e fazer a sobrancelha também. Assim. Vou dar um nozinho aqui nesses fios e arrematar. Assim. E agora vamos fazer o cabelo do Tetsu. Para começar o cabelo, vamos pegar o fio Tâmara, 7220, e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico.
Vou puxar o fio inicial. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Doze pontos baixos ao final da carreira de número 2. Vou puxar aquele fio inicial, dar um nozinho e arrematar. Agora, para a carreira de número 3, vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás do ponto, ou seja, em blow. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. 18 pontos baixos ao final da carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 4, vamos também trabalhar nas alças de trás do ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. A gente vai terminar essa carreira com 24 pontos baixos. Ao final da carreira de número 4, é assim que vai estar a sua peça. E agora vamos começar a fazer as mechas desse cabelinho. Vamos fazer 12 correntinhas. 12 correntes. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um aumento de ponto baixo e 9 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir essa mesma sequência de pontos para cada mecha até completarmos 12 mechinhas. Feita as 12 mechas, é assim que vai estar a nossa peça. E agora vamos fazer as últimas 6 mechas. Para essas últimas 6 mechas, vamos fazer 7 correntes. 7 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos repetir até terminar as 6 mechinhas iguais a essa de número 13. Que eu fiz a última mecha e vou prender e arrematar essa primeira carreira com vocês. Assim. No final dessa carreira, dessa camada de mecha, a gente vai ter essa peça. As 12 mechas maiores e as 6 mechas menores. Agora eu preciso que você preste bastante atenção nessa sequência de mechas que vamos fazer.
Vamos encaixar a agulha na primeira alça deixada em flow da carreira de número 3, essa alcinha aqui, e com o novo fio marrom, vamos fazer 9 correntinhas. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um aumento de ponto baixo, e 6 meio pontos altos. Vamos pular uma alça da base e na alça seguinte vamos prender com um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem a primeira mechinha. Agora vamos repetir mais 5 mechas igual a essa e vamos totalizar 6 mechas de 9 correntes. Ao final da sexta mecha, vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer 4 mechas seguindo essa sequência de pontos. Vamos fazer 11 correntes. Voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Um aumento de ponto baixo. E 8 meio pontos altos. Vou pular uma alça da base. E na seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir mais 3 mechas igual a essa, totalizando 4. Terminamos aquelas 4 mechas de 11 correntes, agora vamos fazer 5 mechas seguindo essa sequência de pontos. Vamos fazer 7 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Vamos pular uma alça e na alça seguinte fazer o ponto baixíssimo. E agora eu vou repetir mais 4 mechinhas igual a essa mecha pequena. A quinta mecha, que a gente fez pequenininha, não vai sobrar correntinhas pra gente pular. Ó, não sobrou, só sobrou uma correntinha. E é nessa correntinha que vamos prender a última mechinha. Você pode puxar e
arrematar esse fio. E assim ficou o nosso cabelinho. E agora vamos posicionar ele na cabeça do Tetsu. Na verdade, antes da gente posicionar esse cabelinho na cabeça do Tetsu, eu vou esconder esse fio aqui lá do início da primeira mechinha. Eu vou passar ele para o outro lado e arrematar ele lá dentro dos pontinhos dentro da cabeça. Prontinho. E esses dois fios eu vou arrematar depois que o cabelo já estiver posicionado no cabelo, na cabeça. Agora, presta atenção. Eu vou primeiro posicionar esses cabelos com vocês, mostrando onde posiciona cada mechinha das 3 camadas. Aí depois eu vou colar. Então, se você quiser posicionar a primeira mecha, pausar o vídeo, colar, depois posicionar a segunda mecha, pausar o vídeo e colar, fica à vontade. Eu só explico para você saber a ordem que você vai preferir fazer no seu amigurumi. Vamos pegar bastante alfinetes. A gente vai centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Assim. Essas 6 mechinhas menores fazem parte da franja. Mas antes de posicionar, a gente vai posicionar as mechinhas maiores da primeira camada. Eu vou colocar essa mechinha 2 pontinhos de distância do final do bordado. E a mesma coisa com a mecha desse lado. 2 pontinhos de distância do final do bordado. Assim. Então, aqui a gente já tem as mechas da frente, que são essas, e as mechas de trás, que são essas. Vamos posicionar todas essas mechas na parte de trás do cabelo. Todas as mechas da parte de trás, se vocês perceberem, as pontinhas não abaixei todas as pontinhas, elas não serão coladas quando eu passar a cola. E agora, para a parte da franja, vão ser 2 para esse lado, 2 para esse lado e 2 centrais. Também deixando a pontinha delas soltas. Assim, se você quiser pausar o vídeo e passar cola embaixo de todas essas mechas e da base, você pode fazer isso. Eu só vou fazer no final, para ficar mais fácil para mim e para vocês. Agora, para a segunda camada, a gente sabe que aquelas 5 mechinhas, 5 últimas mechinhas que fizemos, porque como a gente começou de cima para baixo, então essas são as nossas 5 últimas mechas. 5 últimas mechas. Isso. Então, essas últimas 5, eu vou posicionar em cima dessas aqui de baixo. Vamos pegar essa aqui central da testa e posicionar para baixo. E agora, essas duas de cada lado, a gente posiciona aqui.
assim. E agora, na verdade, não tem muito segredo. A gente só vai abaixar todas essas mechinhas, assim, dessa forma. Deixa eu baixar aqui com vocês e mostrar como vai ficar o resultado final. Pronto. Assim, deixa eu só arrumar isso aqui. Assim ficou o cabelo do Tetsu. Ó, todas as pontinhas vão ficar livres depois que eu passar a cola. Ó, todas ficam assim. Fica bem fofinho a parte de cima. Se você reparar, eu sempre vou colocando as mechas onde tem espaço. Ó, essa no meio dessas duas, essa no meio dessas duas. E sempre vou encaixando ela onde eu acho que melhor ela fica acomodada na cabeça. Agora eu vou. Esse vídeo vai ter um corte onde ele já vem, já vou mostrar a cabeça pronta e todas essas mechas coladas. Prontinho, já colei todas as mechas do cabelo do meu Tetsu. Ó. Agora eu vou esperar secar. Enquanto seca, a gente vai fazendo as perninhas dele. Vamos começar com o fio branco, fazendo 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vamos puxar aquele fiozinho do anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos. Assim a gente termina com 6 pontos baixos. Vou puxar mais uma vez aquele fiozinho para ter certeza de que o anel mágico foi fechado. Dar um nozinho e arrematar esse fio. Vou virar essa pecinha, esse pezinho, que tá bem pequenininho. E agora para a carreira de número 3, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Dessa forma, vamos terminar com 8 pontos baixos. No último ponto da carreira de número 3, eu vou trocar para esse fio verde militar aqui da Amigurumi Slim. E vou fazer, deixa eu só pegar a ponta dele, aqui. E vamos trabalhar somente nas alcinhas de trás do ponto para a quarta carreira. Então, troquei o fio branco para o fio verde. E agora vou fazer 8 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto.
8 pontos baixíssimos ao final da carreira de número 4. E agora, para a carreira de número 5, também vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Dessa forma, a gente termina com 10 pontos baixos a carreira de número 5. Eu vou arrematar esse fio aqui, o fio branco e esse pedacinho de fio verde para não me atrapalhar mais aqui no trabalho. E vou terminar essa carreira. Agora, para a carreira de número 6, vamos somente repetir ponto sobre ponto. Antes de continuar, eu vou colocar enchimento somente aqui no pezinho, nessa parte branca do pezinho do terço. É bem pouquinho enchimento mesmo, só para não ficar vazio. Um pouquinho de enchimento lá no fundo. Agora, para a carreira de número 7, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. A gente vai terminar com 12 pontos baixos. Doze pontos baixos. Agora vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ao final da carreira número 9, que foi a segunda carreira de repetição, né, dos 12 pontos baixos, você vai arrematar a primeira perna. Eu já fiz a minha e arrematei o fio. E a segunda perna você não vai arrematar porque a gente vai fazer a união dessas perninhas. Você não vai ter correntinhas, esse corpinho de separação das pernas. Então, você vai dessa perninha, da segunda perninha, você vai simplesmente inserir a agulha na primeira perna e fazer um ponto baixo, unindo as duas. Opa. Assim. Essa é a nossa união e essa é a parte de trás do amigurumi e essa é a parte da frente. Vamos fazer mais 11 pontos baixos ao redor dessa perna. Agora, você vai inserir a agulha no ponto da outra perna e fazer 12 pontos baixos ao redor da segunda perna. Pronto, dessa forma a gente termina a carreira de número 10, que foi essa carreira de união, com 24 pontos baixos. 12 na primeira, 12 na segunda, 24 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 11, vamos repetir ponto sobre ponto. Deixa eu arrematar esse fiozinho aqui.
continuar a carreira de número 11, perdão. Agora, para a carreira de número 12, vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar com 22 pontos baixos. $22 pontos baixos ao final da carreira 12. Agora, para a carreira 13, vão ser 9 pontos baixos e uma diminuição também 2 vezes. Na última diminuição da carreira de número 13, a gente vai voltar para o fio branco. Voltamos para o fio branco. E para a carreira de número 14, vamos trabalhar somente na alça de trás do ponto. Vão ser 20 pontos baixíssimos em blow. Feitos 20 pontos baixíssimos em blow, agora para a carreira de número 15, vamos também trabalhar nas alças de trás do ponto. E vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. $18 pontos baixos ao final da carreira de número 15, a gente vai parar um pouquinho de crochetar e vamos colocar enchimento em toda essa parte verde da calça. Pronto, as perninhas já estão com enchimento, só coloquei mais ou menos até uma carreira abaixo dessa última carreira verde. Agora vamos continuar fazendo o corpinho. Vamos fazer 4 carreiras, da carreira de número 16 até a carreira de número 19, ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, fizemos as 4 carreiras de repetição com o fio branco. E agora para a carreira de número 20, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. No último ponto da carreira 20, na última diminuição, na verdade, né, porque temos uma diminuição aqui, a gente vai trabalhar com o fio bege, o mesmo fio que fizemos a cabeça. E vamos trocar para o fio bege. Para a carreira de número 21, vamos fazer 12 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto.
12 pontos baixíssimos em Blow. Eu vou cortar o fio branco, que por enquanto eu não vou mais usar. E agora, eu vou colocar enchimento nessa parte do corpinho. Pronto, eu terminei de colocar enchimento nessa parte do corpinho. E agora, para a carreira de número 22, vamos fazer 12 pontos baixos em Blow. Pegando somente a alça de trás do ponto. Doze pontos baixos em Blow, aqui é a nossa troca de cor do fio branco para o fio bege. Eu vou arrematar esses dois fiozinhos aqui. Agora vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Da carreira 23 até a carreira de número 27, são 5 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizamos as 5 carreiras de repetição de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora a gente vai pegar um pedaço de arame, que dê nessa extensão do pescoço até mais ou menos metade da barriguinha do tetsu. Com um palito, eu vou abrir espaço no meio do enchimento que tá na barriga. Pronto, arame colocado, ó, aqui. Agora a gente vai colocar enchimento ao redor do arame nessa extensão do pescoço. Coloquei enchimento dentro dessa extensão do pescoço. Como vocês conseguem ver, eu já tinha feito até a diminuição, os 6 pontos baixos de diminuição, mas aí eu lembrei que eu estava gravando tutorial para vocês. Então agora, para a carreira de número 28, vamos fazer 6 diminuições e já vamos aproveitar e fechar com o anel mágico invertido. Pronto. Fica assim o corpinho do nosso tetsu. Agora vamos fazer os bracinhos dele. Para fazer o braço, vamos voltar com o fio Itaparica. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Puxo o fio para fechar esse anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer ponto sobre ponto. Vou puxar mais uma vez aquele fio inicial do anel mágico, dar um nozinho. E arrematar o excesso. Da carreira 3 até a carreira 7,
São 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos trocar para o fio branco no último ponto da carreira 7. E agora vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com o fio branco. Feita as 2 carreiras. Agora vamos unir os 2 lados, fechar os bracinhos aqui, unir os 2 lados com 3 pontos baixos, assim. A gente vai fechar essa abertura. Pode arrematar o fio, deixando o fio suficiente para fazer a costura no corpo. E você vai repetir 2 bracinhos. Vai fazer o segundo exatamente igual ao primeiro, para ter 2 peças iguais. Agora vamos costurar aqui no corpinho do amigurumi entre as carreiras 19 e 20. Que é esse meio aqui, a gente vai costurar eles. Deixe os braços bem alinhados na lateral do corpo e agora pode costurar. Pronto, bracinhos costurados. E agora a gente vai fazer o haori do tetsu. Vamos começar o haori com o fio creme, que tem a referência 11 e 12. 11 e 12. E vamos começar fazendo 18 correntes. Dezoito correntes. A partir da segunda corrente da agulha, vamos voltar fazendo 17 pontos baixos. Dezessete pontos baixos. Por se tratar de crochê linear, de carreira de vai e volta, não circular, como a gente fez na construção do corpinho e da cabeça do amigurumi, a gente sempre vai fazer uma corrente para virar o trabalho. Só que essa corrente não vai contar como ponto. Uma corrente vira o trabalho. E para a carreira de número 2, vamos fazer um ponto baixo, 5 correntes, vamos pular 5 pontos da base, no sexto ponto inserir agulha, fazer mais 5 pontos baixos, assim a gente tem a primeira abertura
da manga, mais 5 correntes. Vamos pular mais 5 pontos da base e no sexto ponto inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Agora temos as duas aberturas da manga. Uma corrente, vira o trabalho. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um aumento. 5 pontos baixos nas correntes. Agora, 5 pontos baixos nesses pontos do meio. Mais 5 pontos baixos nessas correntes. E um aumento no último ponto, que é esse aqui. Assim, terminamos a carreira de número 3 com 19 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Agora, para a carreira de número 4, vamos repetir ponto sobre ponto. Ao final da carreira de número 4, a gente tem essa pecinha. E antes de a gente continuar a carreira de número 5, eu quero dar uma dica para vocês. Vocês vão pegar o corpinho do seu amigurumi e vão vestir esse pedacinho de haori que a gente fez. No meu eu sei que tá certo, mas se por um acaso no seu ficar grande, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, as mangas estão certinhas na abertura, o braço não está sendo puxado para trás e nem sobrou muito espaço na frente. A frente sobrou uma abertura legal para fazer o acabamento e ainda ficar com o haori abertinho. E atrás está certinho. É assim que tem que ficar. Se por um acaso esse pedacinho seu ficou muito apertado, você pode aumentar a sua numeração de agulha. Eu estou fazendo com a agulha 1.5. Se o meu tivesse ficado muito apertado, eu faria com a agulha 1.8 ou até com a agulha 2. Aí só tecendo mesmo para saber qual que seria a melhor agulha para você. Agora, se ele ficou muito grande, a gente pensa no inverso. A gente pegaria uma agulha menor. Se eu estivesse fazendo com agulha 1.5 e tivesse ficado muito grande, eu tentaria agulha 1. Eu não sei se tem agulha 1.2, mas se tivesse, eu tentaria agulha 1.2 ou agulha 1. Ou também apertar um pouquinho os pontos. O que eu acho que às vezes pode ser um pouco mais complicado, porque no meio da peça a gente sempre dá um descuido e a atenção do nosso ponto volta a ser como é normalmente. Mas é tranquilo também se você prestar um pouquinho mais atenção e tensionar um pouquinho mais o seu ponto, caso tenha ficado muito grande. Aí depende do que você prefere para sua peça. Como o meu tá certinho, eu vou continuar com a carreira de número 5. Então, para a carreira de número 5, ó, aqui eu não fiz corrente ainda para virar o trabalho, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. E para a carreira de número 5, vamos fazer um aumento, 17 pontos baixos e um aumento. Dessa forma, a gente termina com 21 pontos baixos. Vamos fazer agora, da carreira 6 até a carreira de número 11, ponto baixo sobre ponto baixo. São 6 carreiras de ponto sobre ponto. Fizemos as 6 carreiras de repetição da carreira de número 6 até a carreira de número 11
de 21 pontos baixos. Agora a gente vai arrematar o fio amarelo. Vamos cortar esse excesso aqui. Não, eu vou deixar o fio pequenininho só para fazer conduzir ele um pouquinho aqui na lateral com o fio verde. Eu vou voltar com o verde militar e vou fazer o acabamento na lateral. A gente vai inserir a agulha aqui embaixo, assim, e vamos fazer pontos baixos subindo essa lateral. Chegamos aqui na parte da gola e aqui, somente nessa parte aqui de cima, vamos fazer 3 diminuições aleatórias. Vamos pular 3 alcinhas aleatórias aqui em cima. A gente vai fazer o ponto baixo, né? Normal. Ó, eu só vou pular. Essa aqui eu não vou fazer, eu vou nessa seguinte e faço um pontinho. E é isso, é só para essa parte da gola ficar um pouquinho curvada e encaixar melhor nos ombros do amigurumi. Aqui eu pulei outra alcinha. E pulei a minha terceira alcinha agora. Chegando aqui na ponta, a gente vai descer essa lateral fazendo pontos baixos. Posso arrematar esse fio. Deixa um fio suficiente para você conseguir esconder ele dentro da peça. Opa. Ó. E quando eu falo de ficar levemente curvada, é assim, ó. Essa voltinha. É bem sutil mesmo. Eu vou arrematar esses fios aqui, porque eu já conduzi eles embaixo enquanto estava fazendo os pontos baixos. Então, eles já estão bem presos. E vou esconder esse fio verde que sobrou do acabamento. Prontinho, fio escondido. Ficou assim o Haori. Eu vou vestir ele com vocês. Fica assim. E agora vamos fazer as manguinhas. Para fazer as mangas, vamos inserir a agulha em uma alcinha do ponto aqui de baixo. Aqui tá bom. E vamos fazer 12 pontos baixos aqui. Doze pontos baixos ao final da primeira carreira da manga. Agora, para a segunda carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. A gente vai terminar com 14 pontos baixos a carreira de número 2. A gente já tem a manguinha se formando aqui. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento também 2 vezes. Feitos os 16 pontos baixos da carreira de número 3,
Agora, da carreira 4 até a carreira 8, são 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos as 5 carreiras de repetição de ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, a gente vai arrematar e esconder esse fio. Também vou cortar aquele fiozinho que a gente iniciou, sempre sobra do início da peça. E temos uma manguinha. Para a segunda, a gente vai repetir exatamente igual a primeira. Eu vou fazer a minha e depois eu venho aqui dar algumas diquinhas, acabamento e fazer a pintura do Haori com vocês. Depois de finalizar as duas mangas, o seu Haori vai estar dessa forma. E antes da gente posicionar no corpinho do Tetsu, eu vou colocar um arame, que nem eu fiz no Yusuke, aqui nessa parte do bracinho. Eu já peguei o arame. O meu arame é muito fininho, então eu dobrei ele ao meio e coloquei uma fita na ponta. E com a ajuda desse palito, eu vou abrir espaço no enchimento que tá aqui no corpinho. Eu vou inserir o arame aqui no bracinho do terço. Vou sair o mais próximo que eu conseguir do espaço que o palito formou ali dentro do enchimento. E com o palito eu vou encaixar e empurrar, porque ele sai exatamente onde eu quero do outro lado. Eu vi que o arame ficou muito grande aqui na ponta, eu vou tirar um pouquinho. Pronto, agora eu tenho os bracinhos do Tetsu articulados. Eu vou vestir o Haori nele. E ele ficar assim, com os bracinhos abaixados. E agora a gente vai fazer a pintura desse Haori. Para fazer a pintura desse Haori, eu vou usar a imagem de referência da capa do primeiro livro. Ela está aqui na tela em algum lugar. E vou usar caneta fantasminha. E eu peguei essa trava de segurança que eu tenho, que é da circunferência que eu quero, o tamanho que eu quero para fazer do amigurumi. Eu vou primeiro fazer a parte que ele tem nas costas. E essa pintura, ela vai ser mais simples do que do amigurumi maior que eu fiz para o meu clube de assinatura de novembro. Ela não vai ser tão detalhada, ela vai ser mais rapidinha. E vou usar essa trava para fazer a circunferência que eu quero nas costas. E agora eu vou desenhando à mão mesmo, tomando como base essa imagem que está aqui aparecendo para vocês.
ficou assim. E aqui na parte da frente, eu vou fazer umas nuvens aqui nas mangas. E depois eu faço umas florzinhas simples. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando com mais detalhe como é que eu faço a pintura. Agora eu vou pegar essa tinta dourada, eu gosto bastante dela, e vou fazer com essa, cadê? Aqui. Com essa agulha, eu vou contornando toda essa pintura que eu fiz com a caneta Fantasminha. Eu vou fazer essa parte de trás e as partes das mangas. E depois eu venho mostrar para vocês como é que eu vou fazer as flores. Eu só não vou deixar filmando, porque eu fico numa posição ruim, é basicamente isso que eu vou fazendo. Eu só vou contornando por onde eu passei a caneta. Terminei a parte que fizemos juntos aqui no Haori, que pintamos com a caneta Fantasminha. E agora eu vou pegar essa agulha aqui, que eu não uso, que a pontinha é um pouquinho mais grossa do que as agulhas normais. E vou fazer flores bem simplesinhas de bolinha aqui na frente do Haori. Para isso eu não vou nem fazer a marcação com a caneta Fantasminha. Pronto, terminei dos dois lados. Agora eu vou secar, vou tirar, na verdade, com o secador de cabelo, essa marcação da caneta que tá por baixo da onde a gente passou. E quando tiver toda essa peça seca, eu venho mostrar para vocês ele todo prontinho. Aqui, a tinta que a gente pintou o Haori já tá seca. E na verdade, eu tava quase esquecendo de fazer um detalhe importante dele. Eu vou tirar o Haori, porque vamos fazer o bracelete, a pulseirinha que ele tem na mãozinha esquerda, igual o do Yusuke. Colocar entre as carreiras 2 e 3. 1 e 2 ficou muito curtinho. Ó. Uma volta, duas voltas e vou fazer o arremate desse fio. Do Yusuke, eu tinha falado que eu não tinha colocado a florzinha no braço, mas eu acabei colocando depois que chegou. Porque quando eu teci o Yusuke, essas florzinhas ainda não tinham chegado. Ela é bem pequenininha. É perfeito para colocar no bracinho. Eu vou primeiro vestir o Haori nele, para não correr o risco dessa... Pra não ter que esperar secar a cola para colocar de volta o Haori. Deixa eu tirar a cabeça. Para fazer a colagem da florzinha, eu não uso cola de silicone. Eu uso essa cola Tech Bond. E eu só uso um pinguinho mesmo. Vou passar um pouquinho de cola onde a flor vai ficar. E vou colar.
assim. Fica bem escondidinho embaixo do Haori, né? Mas fica muito bonitinho. Vou apertar um pouquinho. E aí está pronto. Deixa eu abaixar os bracinhos. Ó. Deixa eu mostrar a do Yusuke também, que eu já colei. Não tá no vídeo dele, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os dois com as florzinhas no braço. E assim ficou pronto o nosso Tetsu, nosso mini Tetsu. E agora a gente espera fazer o Zen. Então, cruzem os dedinhos pra eu conseguir gravar o tutorial, editar e fazer toda essa parte ainda essa semana. Deem tchau, meninos. Não briguem, né?